do segundo B, nós vamos então dar continuidade à nossa apostila. Esse conteúdo aí vai falar sobre denotação e conotação, tá? Então olhem aí na apostila que está sendo demonstrada para vocês o que é denotação e conotação. A maioria dos textos que a gente vê hoje em dia, que a gente lê, os poemas, as músicas principalmente, elas não usam o sentido da palavra do jeito que o sentido da palavra é real, aquele que é escrito no dicionário. A maioria das palavras são usadas no que a gente chama de sentido figurado, sentido conotativo. Então, a diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo é a seguinte: no sentido denotativo, o significado ele é fixo, ele é aquele real, o que a gente encontra na definição do dicionário. Então, se eu uso a palavra flor, por exemplo, ela vai significar uma planta. Ela tem toda uma definição descrita e fixa que vai servir para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que lê aquela palavra flor vai saber o que significa ali com aquele significado. Já o sentido conotativo é a conotação que cada um dá àquele significado. Então, eu posso escrever uma frase usando a palavra flor com o sentido de significar beleza, com o sentido de significar perenidade, significar coisa frágil, fragilidade. Então, eu posso usar uma palavra e dar o meu significado àquela palavra. Isso é o sentido conotativo. Então, o sentido conotativo não é só o sentido fora do real, é o sentido que cada um é capaz de dar para aquela palavra ali. Então, acompanhe o que está dizendo aí a apostila de vocês, ó. A denotação compreende a união do significante e do significado da palavra. A conotação possui outros significados acrescidos à palavra do plano de sua expressão. Pode-se dizer que, na forma denotativa, dicionarizada, olha só como está escrito aí, a forma que está no dicionário, há a significação objetiva, literal, referencial da palavra. Em contrapartida, a forma conotativa da palavra expressa o sentido subjetivo, figurado, emotivo da palavra. Os textos informativos possuem predominantemente a linguagem denotativa, enquanto as propagandas, as músicas e poemas caracterizam-se principalmente pela linguagem conotativa. Então, o que a gente tem que ter em mente sempre? Que sentido figurado não é um sentido fixo, ele não é fixado por ninguém, ele é construído pelo leitor, pelo escritor, dependendo do sentido que você quer dar para aquele texto, dependendo da emoção do escritor, dependendo da emoção do leitor, dependendo da vivência daquele leitor, ele dá um significado diferente para aquela palavra. Olhem, por exemplo, aí esse anúncio do dicionário Aurélio, ó, bom para burro. Tá vendo como que eles colocaram, como que o autor do anúncio fez? A palavra burro é explorada em um significado diverso do uso comum. O dicionário é muito bom ou é bom para pessoas ignorantes. Vale lembrar que há um trocadilho intencional com a expressão pai dos burros, como se referem aos dicionários. Não sei se vocês já ouviram essa expressão quando as pessoas falam, pega lá o pai dos burros, quer dizer, pega o pai dos burros, que é o dicionário, para que a pessoa aprenda o que é correto. Então, isso leva-nos a entender que quem não conhece aquelas palavras seria burro. A palavra burro também é usada no seu sentido conotativo, porque o burro, se você for pesquisar no dicionário, ele é um animal e não a pessoa a pessoa que não tem conhecimento. Então, é um trocadilho com a palavra burro para demonstrar essa questão aí. O autor do texto aqui, ele usa esse anúncio para demonstrar como as palavras são usadas fora do seu sentido habitual, do seu sentido dicionarizado. E aí vem os conceitos de denotação e conotação. Ó. Denotação, significação específica, quer dizer, é aquilo e ponto. Sentido comum, dicionarizado, utilização do modo automatizado, linguagem de uso comum, concreto.
E a conotação é uma significação ampla, sentidos que ultrapassam o sentido comum utilizado no modo criativo, linguagem de uso expressivo e abstrato. Então, essa palavra expressivo aqui é muito importante para o sentido conotativo, porque no sentido conotativo é a sua expressão do significado, é você que deu aquele significado a depender da sua intenção aí no texto, a depender do momento que você escreve e para quem você escreve, tá? Então, esse é o sentido de denotação